Alô, tudo bem? Aqui é Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre o world building de guerreiras do K-pop, as caçadoras de demônio do K-pop. Eu achei interessante porque eu estava assistindo o filme e eu fiquei até pensando como que seria o roteiro que eu iria trabalhar com isso, porque quando lançou o filme eu achei a premissa um tanto merda. Meio que meninas mágicas que cantam e vai destruir demônios, assim a premissa bem meio merda. Mas como a pessoa, teve um inscrito que pediu que fizesse análise do world building dessa animação, dei a chance e eu fiquei extremamente decepcionado pelo fato de não ter assistido antes, não ter ido no cinema assistir, porque estou viciado em duas músicas que vou abordar hoje para vocês. Então, estou aqui para falar um pouco mais sobre o world building, a análise world building dessa animação e, obviamente, com o sistema mágico, trazendo elementos bem legais daquilo que eu tenho certeza que vocês vão aprender demais para construir os seus mundos fantásticos. Beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre o world building e sistema mágico de guerreiras do K-pop. O primeiro elemento que eu queria trabalhar para vocês são os demônios. Os demônios são muito interessantes porque existe até uma discussão na própria animação que fala sobre como eles são criados, como eles são feitos, tem sentimentos, não tem sentimentos, qual é a interpretação que existe disso, a identificação deles, pelo fato de estarem também, por exemplo, na parte do submundo, a parte deles estarem na parte da superfície, o quanto misticismo, o quanto a transformação que isso pode acontecer. Então eu acho bem interessante começar primeiro com esse elemento de world building. O primeiro fator é que eles se alimentam de almas. Ou pelo menos no caso, eles captam essa alma e essa alma chega até o Rei Demônio, que é a grande entidade do mal que quer absorver toda a humanidade, toda aquela parte da demonia que todo mundo já sabe, o grande vilãozão que quer destruir toda a humanidade e tudo mais e tal. Só que o que eu achei interessante, mas o principal elemento são dois. Primeiro, a parte de transformação, algo que o protagonista masculino, vou chamar ele de Johnny, né, que é o cara, o nome original não saberemos, mas o cara, né, o Johnny, ele fica meio que... Ele era humano, que ele foi inspirado pelo demônio e teve a troca até que assim teve a mudança. E a nossa protagonista feminina, ela é metade humana, metade demônio, onde o pai é demoníaco, tem todas as partes de teorias por detrás. Mas no caso você percebe sim que existe então uma relação, por exemplo, os demônios humanoides que são feitos e os demônios que são criados ou são nascidos, porque se existe então essa parte demoníaca da inspiração, então talvez exista uma grande diferença entre os demônios feitos e os demônios que nascem, os demônios criados, seja eles de qual energia que for. Mas fica essa discussão, porém, como no world building, pelo menos na animação, não aprofunda nisso, talvez num livro, numa série ou numa outra coisa, explique um pouco mais esses elementos. Porém, acredito que os demônios devem ser entidades do mal originados, por exemplo, no caso, em diversas mitologias, de sentimentos, medos, ou até mesmo sentimentos profundos de ódios e tudo mais. Porém, existe também a transposição dos demônios quanto à questão de elementos de transformação. Tanto que o nosso protagonista masculino, vamos chamar não de protagonista, mas nosso co-protagonista ou o nosso antagonista masculino, ele tem então essa transformação de ser demônio, ser inspirado e depois virar o nosso antagonista de uma maneira geral, que depois tem a sua redenção no final. E até mesmo a nossa protagonista que tem esse sangue. Então, será que existe essa relação? Tanto que, se os nossos demônios, pelo menos os Saja Boys, eles conseguem encantar, influenciando as pessoas e criando toda essa conexão, sendo que até numa música que eles têm, do Soda Pop, o momento que um ser humano chega próximo e consegue criar uma barreira expelindo a pessoa para longe, consegue materializar um coração recebendo, até não sei dizer o quanto realmente essa capacidade mental daquilo ou não, porém você percebe que existe essa manipulação energética que é aí. Agora me vem a pergunta, o Honeymoon, que é a energia que protege o universo, ou no caso protege a Terra de uma forma geral, se for o dourado, será que foi aprendido com demônios? Então você ouve meio que uma magia reversa, fazendo com que, se eles podem manipular algo que eles conseguem fazer durante toda a animação, você percebe que uma das formas de conseguir meio que acabar com a barreira é cantando também, influenciando para o mal.
Então eu acredito que pode ter sim talvez uma origem mágica demoníaca, onde talvez a escolhida dentro da parte geracional, onde cada uma das gerações tem um trio de guerreiras que vão cantar e unir todos esses corações. Então talvez que, mesmo que realmente a nossa protagonista seja metade humana, metade demoníaca, acredito talvez que cada uma das escolhidas possua um elemento mais demoníaco dentro de si, devido a esse poder, porque acredito que o Honeymoon pode sim ter uma origem demoníaca, devido que existe essa interação direta. Claro que é algo que é totalmente especulatório, porém é interessante na hora de você construir o seu world building fazer com que exista magias e magias. Você pode criar um sistema mágico onde existe essa magia que é meio que imoral, amoral, vamos dizer assim, que não existe uma moralidade. A magia, ela é magia, onde você pode usá-la para o bem ou pode usar para o mal. Ou você pode simplesmente utilizar da magia que tem de origem demoníaca, origem dracônica, origem feérica, origem cósmica, e o ser humano é um filtro que faz isso, tanto que você pode ter então essa união. Tem diversos animes também que trazem essa ideia de mudança de energia, como por exemplo acontece no Hakusho, onde existe sim essa energia demoníaca dentro da linhagem de Yusuke, ele consegue depois pôr para fora, até mesmo essa energia que acontece em Dragon Ball, onde tem toda uma relação com os guerreiros e não sei o que lá, blá, blá. Então você percebe que sim, você pode ter, tanto que no D&D é muito clássico. Existem os Orlocks, onde você pode ter a sua magia a partir de um pacto com alguma entidade, ou até mesmo um feiticeiro que tem a sua magia oriunda de algum elemento que pode ser dracônico, feérico, etc e tal. Então você percebe que esses elementos de construção de sistema mágico é bem interessante porque existe essas transposições para lá e para cá. E com isso, eu acho que o grande elemento básico que conforma tudo isso é almas. A união das almas faz com que crie essa barreira, sendo que o demônio utiliza dessas almas para conseguir se alimentar e se fortalecer. Então eu acredito que o Honeymoon, ele é uma forma de conexão, tanto que, na verdade, a conexão que existe entre todas as almas geram essa proteção. Tanto que o parte da energia básica é essa alma, é essa parte espiritual que vai fortalecendo. Porque você pode fortalecer para o bem ou pode fortalecer para o mal. Acredito talvez que se a gente considerar que essa energia básica ela é também amoral, onde os seres humanos utilizam de uma forma mais positiva e os demônios utilizam de forma negativa. Onde essa alma pode ser manipulada, construída e reformada. Tanto que o nosso personagem, o masculino, o Júnior, ele também teve a alma recuperada e depois transpassada para a nossa protagonista Rumi, fazendo com que ela consiga intensificar o seu poder e assim atacar com mais força o Rei Demônio. Então é bem interessante porque o sistema mágico, apesar de ter meio que talvez uma origem demoníaca, caso você considere também, ela também existe esse elemento principal, utilizando como pirâmide da magia, onde nós temos a fonte, o intensificador e os moduladores. A fonte aqui nós temos as almas, a alma é a fonte de tudo. Tanto que até mesmo no começo da animação ele diz que a união das almas faz com que a conexão aconteça, e a conexão faz o Honeymoon, e quando é a conexão do mundo todo, faz então um Honeymoon dourado. E continuando então esse triângulo da magia, onde a fonte em si é a parte espiritual, a parte da alma, nós temos os intensificadores. Os intensificadores são as próprias emoções, tanto que a alma delas, a partir da própria emoção da nossa protagonista, faz com que a música se intensifique, criando mais poder, mais intensidade, criando as armas, criando todos os poderios em volta daquilo. E nós temos os moduladores como o principal elemento, a aceitação e também a parte musical propriamente dita, onde você pode manipular aquilo que você quer fazer a partir das suas emoções e, obviamente, de como você canta, essa união espiritual de como você canta. Então, como a parte de cantar é algo bem importante, tanto que quando elas estão lutando, a música precisa acontecer, e de acordo com o ritmo, com a vontade, com a letra, com a intenção, coisas acontecem, tanto que todas as batalhas elas são musicadas. Claro que, obviamente, pensando um pouco mais em roteiro, pode fazer sentido, porque músicas criam esse elemento mais de animação porque gera toda uma conexão emocional, porém aqui existe uma justificativa.
Claro que você pode até achar um pouco estranho se você transpassar isso para a vida real, onde a pessoa está lutando, cantando, então ficaria um tanto estranho. Porém, se você considera que dentro da lógica estabelecida desse universo, a música é a parte de intensificação daquilo, da parte da modulação através da magia que você quer fazer, faz todo sentido. Por que faz sentido você meio que entoar um feitiço e esse feitiço não ser musicado? Não tem problema, é a mesma premissa. Claro que algo sendo diferente, algo sendo novo, fica aí então um pouco dessa estranheza, mas acredito que ficaria bem interessante, ou até mesmo foi colocado bem interessante, desse elemento. Então se você considera novamente o triângulo da magia, onde a gente tem a origem, nós temos intensificadores e moduladores, a parte de modulação da música, onde até mesmo é trazida essa conexão, faz todo sentido dentro do princípio que nós vamos trabalhar. Outra que eu queria trazer para vocês, voltando um pouco mais sobre a questão dos demônios, é a parte da visibilidade. Quando a gente fala sobre visibilidade, é interessante pelo fato de que, dependendo de qual é o tipo de visibilidade, você pode criar obstáculos diferentes. Se a criatura é invisível, apenas o protagonista ou aqueles que têm os poderes mágicos podem observar, você cria uma situação de estranhamento, você cria coisas onde o protagonista às vezes pode até meio que alegar demência, fazendo que, nossa, eu não sabia que era assim, ou até mesmo fingir que está fazendo alguma coisa e ir fazer outra. Quando o mal ele é visível, todo mundo vê. Tanto que você percebe que os demônios eles ficam na forma demoníaca e todo mundo está vendo. Você percebe que as marcas da Rumi elas ficam visíveis para todo mundo, tanto que isso é um grande mal. E depois, no final, essas marcas que são todas roxas ficam todas arco-írisadas, fica toda uma tatuagem toda bonitona que ela tem aceita e tudo mais. Então, como você percebe que o mal ele é visível, é interessante para a construção não apenas do seu sistema mágico, mas também para o seu world building. Porque se o mal ele é visível e todo mundo vê, significa que ele é real, ele existe e ele é palpável. E quando o mal é palpável, você consegue muito mais calibrá-lo de uma maneira que fique muito mais fácil de criar conexões diversas. Porque simplesmente é um mal invisível, onde poucos podem ver, é uma coisa meio pontual. Meio que o universo não entende, o universo não vê nada, porque realmente não é possível ver. Claro que o Runemun, as fissuras, apenas quem tem as habilidades podem ver, tanto que o Bob fica lá olhando e fala assim, mas não é o fim do mundo, e elas estão olhando e é o fim do mundo, com buracos e gritarias, e energias e tudo mais. Porém, a presença e a existência de demônios se torna meramente visível, obviamente, alguns elementos, porém fica com essa intenção. Então é bem interessante porque, no caso aqui, apesar do mal ser visível, o mal ele é visível, porém invisível. Então é um meio termo, onde em alguns momentos dão, em outros momentos não dão. Porém, fica todo nessa relação que eu acho que vale super a pena a gente imaginar. O seu sistema mágico é visível? É possível? Eu preciso criar toda uma logística para torná-lo invisível? Ou, no caso, ele é invisível mesmo? No caso, por exemplo, haki, onde você vê o haki do armamento, onde você percebe que você vê, realmente para entender que está acontecendo haki, mas é invisível aos outros olhos, mesma coisa com o haki do rei e outras colorações, ou realmente é visível, onde realmente você percebe as bolas de fogo, os raios, etc. Ou seria algo mais intermediário, como acontece na respiração de Demon Slayer, onde é visível sim, dentro da mentalização e da inspiração que existe de todo o elemento, e também pelo fato de ser algo que a gente precisa ver devido ao fato de ser visível mesmo. Agora vamos falar sobre sistema mágico e começando com o elemento de trindade. O elemento da trindade mostra que realmente precisa ter 3 pessoas para criar toda essa substância energética. Tanto que na própria animação fala que de tempos em tempos, geracionalmente, surge 3 guerreiras, 3 caçadoras que vão girar e fortalecer esse Runemun, e no caso virando um Runemun dourado. Agora a grande pergunta é, por que 3? Normalmente 3 é considerado o número do equilíbrio, devido ao fato da equilibridade ou de toda a parte de sustentabilidade que existe. Então sim, são 3 mulheres que fazem com que gere todo esse fator energético e com isso tem essa estabilidade. E novamente estamos falando sobre a questão de música. A música sim, ela une as pessoas de diversas formas.
nós temos diversas subculturas, onde cada cultura ela está diretamente ligada à parte de música, para dito, ao grupo dos góticos, o grupo dos roqueiros, o grupo do pagode, o grupo da ópera, o grupo das orquestras, o grupo do samba. Então você percebe que sim, a música cria uma conexão, cria uma unidade única. E como estamos falando de um sistema mágico onde brinca com toda essa parte de unificação, então perfeito. E nisso a gente já entra na parte das classificações, como por exemplo, de acordo com a primeira lei de Sanders, a gente percebe que essa parte musical, essa parte de sistema mágico, ele é considerado um sistema mais suave, onde você precisa ir sentindo. Não é muito lógico, onde tal música gera tal coisa, tal elemento gera tal coisa, não é algo que você sabe, é algo que você sente, entrando em algo mais soft, da mesma forma que ele é um soft nebuloso, a gente não entende necessariamente como funciona todos os elementos mágicos. Você só sabe que a parte de fãs gera uma união, e a união gera um amor, o amor gera toda essa confiança, a confiança gera toda essa proteção. Mas entender todas as nuances por detrás, não. Então a gente percebe que aqui o sistema mágico ela entra na classificação de ser soft e racional. Perfeito, ótimo, porque a partir disso você pode criar uma conexão muito mais abstrata, muito mais sensível quanto a isso. Porque aqui não importa necessariamente você entender tudo como funciona. O importante é você saber o mínimo da parte da trama propriamente dita e com isso criar todas as especulações do que pode acontecer. E como é algo abstrato, não cheio muito de regras, você não sabe até que ponto isso pode ou não pode, até que ponto é quebrado, até que ponto você se perde. Você só sabe que existe aí um certo limiar, que existe aí uma disparidade, que existe aí algumas pequenas regras, porém até mesmo algumas regras são quebradas. Onde, se precisa de 3 e uma não está presente, por que as armas não se desfazem? Ah, porque precisa de 3 logo no começo. Então você percebe que é um sistema um pouco mais suave, porque o importante aqui não é o sistema mágico em si. O sistema mágico ele é apenas mais um elemento que gera toda a parte narrativa para a construção do universo propriamente dito, da trama propriamente dita. E eu queria falar um pouco sobre as duas músicas que é Golden What's It Sound Like. Eu creio que o grande elemento em si é a parte de aceitação. As duas músicas falam bastante sobre aceitação, amor, determinação, amizade, foco, ideia, esperança. E isso gera também uma animação muito forte. Então eu acredito que as grandes palavras, que seriam os grandes moduladores e intensificadores diretos desse sistema mágico, é essa aceitação. Porque quando elas cantam a música Takedown, você percebe que não existe uma conexão energética muito forte dentro delas mesmas. E com a música Golden fala sobre o seu passado e como elas se aceitaram, e agora, It's What Sound Like, é muito mais a parte de aceitação de tudo de como está e como deveria ser. Acredito que para você criar um Ronin dourado, não é necessariamente a união das almas, mas sim a união das almas dela com todos os elementos em volta. E é claro que dependendo de como você for construindo, coisas diferentes podem ser. Mas esse elemento só pode ser colocado onde as palavras-chave se encaixam. E nisso a gente entra na terceira lei de Sanderson, onde você expande tudo isso. Porque antes você falava que não, era a união das almas, mas agora você sabe que na verdade é a união das almas delas para com elas, para com a realidade, e com isso você junta as almas como um todo. Queria trazer para vocês algumas perguntas que ficaram um pouco abertas e a gente poderia até discutir futuramente. Por que precisa necessariamente de 3 caçadoras? Existe a voz demoníaca ou apenas vale a intenção de quem canta? Como os demônios são criados? Qual a diferença entre os demônios disformes e os demônios humanos? Quem ensinou a primeira caçadora? Foi algo espontâneo? Por que demorou tanto tempo para gerar essa barreira? É possível combater música com música ou simplesmente é uma parte narrativa? Se a barreira existe, como os demônios conseguem sair ou seria apenas um enfraquecimento? Então esse sistema mágico obviamente tem algumas perguntas que a história não se importa em responder porque estamos dentro de um sistema mágico soft e racional. Então é interessante você, como um world builder, na hora que for construir o seu sistema, você deve sim fazer as perguntas, porque caso alguém faça, você ter minimamente alguns elementos narrativos que possam gerar uma possível resposta. Não coloque se você não quiser fazer um sistema hard.
deixa interpretativo, mas gere também elementos narrativos que ou não precisem desses elementos narrativos como principal ponto de justificativa mágica, ou simplesmente deixa acontecer de forma abstrata e deixa a interpretação acontecer. Então, pessoal, essa aqui foi minha análise falando um pouco mais sobre o world building e sistema mágico das guerreiras do K-pop. Espero que você tenha gostado. Chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você por acaso quer que eu aprofunde um pouco mais e traga uma técnica mais avançada de construção de sistema mágico e também de world building, e qual seria uma outra animação, algum outro elemento que você queria que eu desse um pouco mais da minha palavrinha de como funciona ou quais são as técnicas de criação de universo que o escritor, a escritora, o world builder fez para construir aquele sistema mágico. Quer entender algumas técnicas narrativas do chakra, do ki, do cosmo? Deixa aqui nos comentários que a gente faz. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!